Primeiro dia documentando a jornada da Lideral, que é um projeto que eu estou a construir ainda no papel. No entanto, para quem já tem me acompanhado, sabe que eu fiz um voto, tomei uma decisão de não mais viver planificando e começar a agir. Por isso, talvez possa parecer estranho para alguém que tem me acompanhado, né, ouvir-me que estou a planificar, mas é um modo de falar. Bem, eu vou apresentar aqui para vocês, em primeira mão, o que é Lideral, como é que eu estou a projetá-lo. Na verdade, como é que já está projetado, né? Porque ele já existe, já está projetado no papel, mas vai começar os primeiros passos começarão a ser dados já neste mês, né? No dia 17, na sexta-feira. Hoje são 15, então daqui a 2 dias eu dou início a liderar através de uma estratégia que eu criei para que finalmente eu consiga colocar o meu projeto em prática e não mais viver planificando e etc. Então, isto é um documentário, eu estou documentando todo esse processo, então vai ter vídeos que vão parecer aleatório, vão ter vídeos que vai parecer que talvez está fora do contexto, mas eu quero que vocês entendam, né, que no momento é as condições que eu tenho, não consigo editar, não consigo ter boa qualidade de imagem e tampouco uma boa qualidade de som. Então, alguns vídeos poderão não ter som, porque eu vou estar simplesmente mostrando, serão vídeos ilustrativos, mas no final das contas eu quero que vocês entendam uma coisa, eu estou documentando todo o processo da liderança. Então, acompanhe. Bem, pessoal, mudei de lugar, vim sentar aqui no colchão para ter a câmera bem próximo de mim para que vocês consigam me ouvir bem. Então, espero que a minha cara não esteja aqui a assustar-vos. E também a câmera vai mexer um pouco, ok? Então, vamos lá começar com... Eu estou aqui com os papéis, não tenho como mostrar-vos, mas posso mostrar-vos um pouquinho. Tenho aqui os papéis, onde está tudo escrito, como é que esse projeto vai funcionar, e por que eu criei isso. Mas eu vou procurar fazendo vídeos muito curtos, né, o mais curto possível, para conseguir, então, de forma organizada, guiar-vos step by step neste documentário da Lideral. Primeiro, mas eu acho que hoje só vou aqui falar um pouquinho de como é que surgiu a ideia para criar a Lideral, né? Já que é um documentário, então vou aqui contar mesmo tudo. Eu, assim, sempre fui muito tímido, sempre tive muita dificuldade para me expor, muita vergonha, até que eu comecei a desejar me tornar uma pessoa mais aberta, me tornar uma pessoa mais faladora, uma pessoa mais simpática, e eu queria ser muito inteligente. Então eu fui me expondo, mas não tinha sucesso. Ia tentando me expor, mas não tinha sucesso. Até que eu comecei a descobrir os livros, comecei a ler muito, estou a avançar na história. Comecei a ler muito e nessa leitura eu fui aprendendo muita coisa, comecei, decidi me tornar professor para me expor mais um pouco, ainda mais, mas também foi muito porque já não tinha mais outra opção, para ser honesto, não tinha mais o que fazer da minha vida, além de ser professor naquela altura, mas isso ajudou-me a me expor, a falar mais. Depois comecei a fazer spoken word, também ajudou-me a falar um pouquinho mais, a me expor diante de pessoas. E só que eu sempre fui muito de ideias, né? Criava sempre muitas ideias, mas nunca conseguia executar porque tinha sempre aquela vergonha, o que as pessoas vão pensar. As pessoas já têm uma ideia de mim, de que a minha vida tá indo muito bem, e se eu começo agora a fazer um negócio, vão pensar que as coisas deram erradas, porque nós recebemos uma educação linear
que é estudar, formar-se, né, conseguir aí um emprego, estabilizar-se, formar família e aí a tua vida vai. E se você não conseguir seguir esse caminho, se você falha em algum momento, as pessoas te veem como fracassado. Ou seja, começar um negócio nem é tanto problema, o problema é o tipo de negócio. Imagine, vai decidir começar a vender calçados. Tá a vender por quê? Provavelmente parou de estudar, se parou de estudar, fracassou na vida, então não importa se você está a faturar quanto, fracassaste na vida. Até que, claro, você comece a aparecer com um carro, construir uma casa enorme, coisas do gênero, né? Mas ainda assim, elas te vão respeitar pouco, né? Vão te respeitar pouco ou vão duvidar daquilo que você consegue realmente fazer. E é um problema, né, aqui em Angola, mas enfim, e isso ia me travando, né? Eu ia ficando aí na zona de conforto, não ia me expondo do jeito que me expunha, mas com muitas reservas. E o tempo foi passando e eu não evoluía. Trabalhei por 6 anos como professor, ganhando 45 mil kwanzas, primeiro 30, 35, depois 40, 45, e eu nunca crescia financeiramente. Era como se a minha vida estivesse presa em algum lugar. Eu já tinha filho, né, mas não conseguia sequer colocar a minha mulher em casa. Até hoje, por exemplo, eu moro sozinho, moro sozinho não, moro na casa dos meus pais, e sem o meu filho vai fazer, já fez 7 anos, há 5 dias, né? E eu fiz 31 anos, não estou realizado, não tenho nada de que me orgulhar na minha vida. E o que mudou para que hoje finalmente eu consiga, por exemplo, contar isto aqui para vocês, postar no YouTube, sabendo que as pessoas vão assistir, vão saber disso, e ainda assim eu não me vou envergonhar com isso, não me vou sentir mal, porque a mentalidade mudou. Eu entendi finalmente que o problema não era algo físico, o problema não era algo financeiro, do ponto de vista financeiro, o problema era aqui dentro, era a mentalidade. Eu tinha uma mentalidade que precisava ser trabalhada. Eu trabalhei muito nos aspectos técnicos, falar, fiz muito, trabalhei muito na minha oratória, trabalhei muito. Vocês conseguem perceber agora que a minha voz não é uma voz de criança, é uma voz grave, mas isso eu precisei trabalhar, ok? A minha voz é grave, mas eu trabalho. Comecei há quase 10 dias a fazer exercícios de oratória não, exercícios vocais para que as minhas pregas se fechassem mais um pouquinho, e tivesse essa voz mais rouca, né? Então, é um treinamento. Então, eu treinei muito aspectos técnicos, oratória, voz, a questão das leituras, li muitos livros, mas isso não me tirou do mesmo lugar fisicamente. Eu continuava a ser, entre aspas, a mesma pessoa. E foi aí que eu percebi que eu não conseguia mudar de lugar, não conseguia estar nos lugares certos e com as pessoas certas, porque o meu conhecimento não era o meu conhecimento que me colocaria nesses lugares, e sim a minha predisposição, a minha mentalidade, primeiro a minha mentalidade e depois a minha predisposição para agir. Ou seja, eu tinha que mudar primeiro a minha mentalidade para finalmente ter a coragem de agir. E é isso que mudou tudo, ok? É isso que mudou tudo. Então, hoje é isso que eu tenho para contar para vocês nessa minha jornada. Agora, no próximo vídeo, que eu vou gravar mesmo já assim que eu terminar esta aqui, eu vou contar-vos como é que eu comecei a finalmente mudar, ou seja, o que aconteceu na minha vida para que eu mudasse e eu tomasse essa decisão de começar a me expor, mas de um jeito bem assertivo e começar a finalmente agir. Então, acompanhe o próximo vídeo.